Colossenses 1. Antes de começar a leitura, dê um pause e ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo revele todo o conhecimento à sua vida. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Gostaria de já ir compartilhando aquilo que Deus me revelou após cada trecho. Volte nesses versículos e pense o que Deus pode te ensinar a partir dessa palavra. Bem, um pouco do que o Senhor ensina, eu irei compartilhar. Do versículo 3 ao versículo 8, Paulo agradece e louva a Deus por saber que a igreja em Colosso tinha qualidades como fé, amor aos santos, isso quer dizer aos crentes, e esperança de que Jesus é o nosso Salvador. Virtudes fundamentais para a vida cristã: fé em Cristo Jesus, amor e esperança em Jesus. Não são produzidas por nós mesmos, mas são dons de Deus para cada um de nós. Busque isso para a sua vida: fé, amor e esperança. Continuando a leitura, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transporteis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Faça uma pausa e volte e veja o que você pode aprender com esses versículos. Bem, um pouco do que eu aprendi. Paulo diz que ele ora incessantemente para que os crentes transbordassem do pleno conhecimento de Deus. E este conhecimento só poderia ser revelado pelo Espírito Santo. Paulo estava combatendo os falsos ensinos da época. Hoje temos também muitos falsos ensinos, por isso precisamos ter um momento de estudo da Bíblia, pedindo sempre que o Espírito Santo nos ensine, e assim alcançar o que Paulo diz nos versículos de 10 a 12. Viver de modo digno do Senhor, agradando inteiramente a Deus, dando frutos e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Assim, seremos fortalecidos através do poder de Deus e da força da sua glória, tendo perseverança, paciência, alegria e sempre agradecidos a Deus por ter nos escolhido como filhos dele. Continuando, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pare e volte para esses versículos e veja o que Deus te ensina através deles. Compartilhando um pouco do que eu aprendi, nós vemos que o motivo de toda alegria e esperança é esse na nossa vida, na vida de um cristão, que Deus nos libertou do império das trevas, da escravidão dos pecados, e somos levados para o reino e a proteção do Filho de Deus vem sobre a nossa vida. Lembre-se, nossa casa não é aqui neste mundo. Como diz o versículo 13, ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho. Dos versículos 15 ao 20, Paulo começa a falar de Jesus e começa a exaltá-lo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Cristo é o Senhor sobre tudo. Dos poderosos deste mundo, ele é Senhor, e dos poderosos espirituais, como anjos caídos, não há nada mais poderoso do que Jesus. Tudo foi criado por meio dele, ele é o autor, e para ele. E ele é o alvo também de toda a criação. No versículo 18, diz que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o chefe, o líder da igreja. Ele é o primogênito entre os mortos. Isso quer dizer que a ressurreição de Jesus inaugurou um novo tempo em que todos os cristãos um dia irão desfrutar. Nos versículos 20 ao 22, diz que temos paz com Deus por causa do sangue de Jesus, já que outrora, antes, vivendo em pecado, nós éramos inimigos de Deus, pois Deus é perfeito, ele não aceita pecado. Então Jesus pagou o preço que era nosso. O castigo que ele sofreu era para ser nosso. Com isso, Jesus ele nos reconciliou com Deus. No versículo 23, Paulo faz um alerta que nós devemos permanecer na fé, firmes, não nos afastando da esperança do Evangelho de Cristo Jesus. E para terminar, começando no 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus,
O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo, ele dá grande testemunho ao dizer que ele se alegra em estar sofrendo. Lembre-se de que ele está escrevendo essa carta da prisão. Ele se alegra de estar sofrendo por causa de Jesus, já que Jesus foi o cumprimento da promessa de um Salvador, pregada pelos nossos irmãos lá no Antigo Testamento. Jesus, ele foi dado aos judeus e aos gentios. Você está disposto a estudar mais a Bíblia e pregar esta palavra para o mundo, não importando as consequências? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude no entendimento da palavra dele.